Grande Jornal Regional Entrevista. Muito bom dia, Braulio, Ricardo, ouvintes e telespectadores do Grande Jornal Regional. Márcio Dioforte, o cabelinho aqui na área. E hoje eu vou bater um papo sobre um assunto que interessa a muitos dos nossos ouvintes e inclusive a mim, porque eu estou aqui com a doutora dermatologista Yali Jerônimo. Primeiro eu quero dar bom dia para ela já começar a falar comigo sobre assuntos interessantes demais. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Como é que está? Bem-vinda aqui à Clube, né, doutora? A gente já te apresentou, já te apresentei como dermatologista. Mas a tua especialidade maior é sobre os cabelos humanos, sobre muitas vezes a falta deles, como quem está vendo em vídeo. É o meu caso. Eu queria primeiro te perguntar, como que foi essa especialização para ti? Porque a dermatologia tem várias áreas, né? Como que foi tu trabalhar mais com esse nicho de cabelos? Isso. Essa área seria a tricologia, né? Uhum. Seria a parte que a gente trata mais a questão voltada aos cabelos, né? Todas as doenças do couro cabeludo, de queda, fragilidade de fios, enfim, é uma infinidade aí de queixas que a gente tem na área. O meu interesse principal de ir para a área é que eu fui primordialmente uma paciente, né? Uhum. Sofri com a tão temida aí calvície feminina. A calvície não afeta só os homens, afeta as mulheres também. E eu iniciei como paciente, né? Eu tive muito interesse por essa área e aí estamos nessa aí, que é um mundo de cabelos. Bom, tu falaste da calvície feminina, né? A gente... pela visibilidade é muito mais fácil tu notar um homem. Isso. Ficar calvo, o cabelo do homem ele aparenta ser mais frágil. Mas a verdade, a mulher hoje sofre muito com a queda de cabelos, né? Muito, sofre bastante. E como são vários tipos de queda, como eu estou te falando, a calvície ela demora mais para a mulher ter a queixa ou perceber, porque, na verdade, ela não sofre tanto com a queda, né, de cabelo. Não é um cabelo que cai muito, ou que ela chega reclamando que está com muita queda. Mas é um cabelo que vai afinando. Então, é uma paciente que, depois de um tempo, diz que vai prender o cabelo e o rabo de cavalo parece que está sumindo com o passar dos anos. Então, às vezes, de começar a doença até ter o diagnóstico, leva bastante tempo por isso. Ah, muito bem. Aí a minha pergunta é, uma mulher... isso tem idade para começar? Se começa, por exemplo, numa terceira idade, ou muitas vezes a pessoa é jovem e já começa com queda. E como faz a partir do momento que tu nota isso? Tu obviamente vai marcar uma consulta com a doutora, né? Mas como que tu faz? Como que tu procede? Tem tratamentos mais simples se tu descobre mais cedo, ou tu tem que agir de alguma forma mais agressiva? É aquela coisa, né? Tempo é cabelo. No caso da calvície, né, que seria aí algumas influências hormonais e genéticas, essa doença começa logo cedo, na adolescência. Às vezes é uma mulher que tem uma acne que ela se permanece, né, que são as temidas espinhas, são alguns dos sinais, né. E quanto antes a gente começa o tratamento, melhor é a resposta do paciente, porque a gente consegue diminuir essa questão do afinamento do fio, que eu estou te dizendo, né, de diminuir esse rabo de cavalo. E aí a gente consegue dar uma recuperada melhor. Tem vários tratamentos, né, disponíveis hoje. Claro que a gente precisa ter um diagnóstico acertado. A gente está falando aqui de calvície, mas tem vários tipos de queda. Então, a gente precisa realmente ver se aquele quadro é de calvície, se seriam outras condições de quedas, que são as tão chamadas alopécias, né, que o pessoal já ouve, já conhece. Mas as alopécias é qualquer tipo de queda, né? O pessoal diz, ai meu Deus, é uma doença que cursa com queda. E são várias as causas. E aí, respondendo a tua pergunta, atinge... desde criança, a adulto, a idoso, como eu tenho alguns casos, depende realmente da causa, certo? E dos tratamentos, a gente tem tratamento para a gente fazer em consultório, que a gente tem alguns tratamentos mais modernos, que a gente consegue fazer uma aplicação direto no couro cabeludo, que tem uma resposta bem mais agressiva e rápida para o paciente, e aí a gente consegue recuperar melhor esse fio. Perfeito. Bom, doutora, tu me falaste ali que existem diversas nuances para a pessoa sofrer de queda de cabelo. Uma das questões que vieram nos últimos anos, né, por exemplo, é a Covid. Isso. Né? Muita gente notou que começou a ter uma queda acentuada de cabelos por causa da Covid. Hoje a gente também tem aí uma forte... a dengue tá muito agressiva. Exato. Também, né?
Existem esses fatores também como importantes para a pessoa ter queda acentuada de cabelo? Existe. Tanto a dengue quanto o Covid, né, são infecções virais que o paciente adquire. Então, aquilo ali é um estresse para o corpo, né? O corpo sente aquela doença e sente aquele impacto na hora, né? Não só o Covid, como a dengue ou algum processo cirúrgico que o paciente tem ou algum estresse importante. Quando eu digo estresse, não é o estresse do dia a dia, é um estresse mais abrupto, né? Uma coisa que foi ali no momento. O corpo sente e o cabelo ele vem dar uma resposta depois, sabe? Ele leva um tempo ali no ciclo e realmente o paciente sente uma queda ali de 2 a 3 meses posterior. Então, é muito associado. O paciente nem sempre percebe, mas às vezes ele chega com uma queda maior, né? O que seria uma queda maior? A queda normal de fios da gente programada é até 100 fios por dia. Então, geralmente, quando o paciente ele tem uma queda maior, ele consegue visualizar isso no banho e chega pra gente com essa queixa. E aí, geralmente, eu pergunto, teve algum estresse, alguma coisa, 2, 3 meses atrás? Geralmente, eles lembram de alguma coisa. Ou foi um Covid, ou foi um processo cirúrgico, um parto, às vezes, né? Por isso muitas vezes a questão da saúde mental também, né, doutor? Que hoje é muito importante bastante. A gente cuidar. Então, a gente vê hoje casos de ansiedade, depressão, que também podem agravar, né? Super. Assim como o sono, né? A desregulação do sono é muito importante porque acaba fazendo fatores mais inflamatórios para o nosso corpo. Se a gente não consegue regular aí esses pilares de alimentação, de hidratação, nossa, como a água é importante. O sono e tudo mais, tudo isso interfere, né? No cabelo, nas unhas, na pele. Bom, eu queria agora voltar para um remédio que eu acho que vamos dizer assim, a aspirina de quem sofre com alguma queda de cabelo, que parece que ele é muito popular, né? Eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre o minoxidil, porque muita gente vai conversar, tô com queda, tô sendo ministrado com minoxidil. Eu queria que tu me falasse um pouquinho dos benefícios, se ele trabalha muito bem pelo fator da queda de cabelo. Eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre isso. É uma queixa sempre, né? Aí, doutor, eu usei o minoxidil, mas não adiantou. Sim. O minoxidil é aquela medicação chave de ouro que eu sempre uso, mas ela sempre precisa ser associada. Ela ajuda o crescimento do cabelo, mas ela não trata a causa da queda, né? A gente precisa sempre investigar o motivo da queda para a gente conseguir cessar aquela queda e entrar também com o minoxidil para ajudar a crescimento do fio. O que é que eu falo de comparativo para um paciente? O minoxidil é como se fosse o nosso pré-treino, né? A gente precisa ir para a academia, que seria a causa da doença, e aí se a gente entra com um pré-treino, a gente consegue efetivar melhor esse treinamento, né? Na academia. Mas, se a gente só toma o minoxidil e não vai para academia, meio que a gente não está fazendo, de fato, nada. Então, é por isso que tanto o paciente chega, eu tomei minoxidil, não adiantou. Minoxidil adianta, sim, mas ele anda de mãos dadas com mais algum tratamento para realmente tratar a queda. Entendi. Então, deixa eu fazer assim, ó. O leigo Márcio Gioforte, que tem, como vocês podem notar... Muito cabelinho. Pouco cabelinho, já teve bastante. E ele quer começar a entender a causa disso e também, de repente, fazer um tratamento para voltar a ter aquelas melenas maravilhosas que eu tinha, principalmente nos anos 90. Vocês não sabem, mas eu usava rabo de cavalo. Cabelos tem coisa compridos. Que eu não me orgulho. Tem coisa que eu não me orgulho, mas enfim. Como que o Márcio procede? Ele... obviamente vai entrar em contato com a clínica da doutora Yari, e a partir daí? E aí que a gente vai numa consulta, conversar sobre tudo com você. Cabelo nunca é só sobre cabelo, né? A gente precisa ver justamente todos esses pilares, como é que tá da sua saúde, se você toma alguma medicação, se tem doenças associadas, se teve algum estresse recente. Mas, além de tudo isso, o mais importante no nosso diagnóstico seria fazer a tricoscopia. É um exame que a gente vai lá com uma super lente de aumento e eu consigo ver como é que tá teu couro cabeludo. Eu preciso ver como é que teu folículo tá. O folículo é a casinha onde o fio sai, certo? E aí eu preciso ver como é que esse teu fio tá crescendo, como é que tá a saúde ali, né? E o couro cabeludo da gente, ele conta uma historinha, né? Então, a gente, quando vai lá com a lupa, a gente consegue saber essa historinha. Exemplo, eu consigo saber se você tem uma inflamação associada ali. Eu consigo saber até se você puxa seu cabelo, se você arranca, dá pra saber. Eu consigo saber se teu padrão de cabelo tá ficando muito, muito branco. Eu consigo saber se tem ali uma cicatriz onde não vai voltar o fio. Porque, às vezes, quando você perde o fio, aquele folículo, que é a casinha, ele se fecha
e passa ali um tempo, e como ele não é ativado, ele vira como se fosse uma cicatriz. Então eu consigo te dizer, olha, Márcio, aqui dá para eu reativar teu fio, aqui não dá para alinhar essas expectativas com o paciente, mas o mais importante desse exame é a gente conseguir realmente fazer o diagnóstico para a gente entrar com o tratamento acertado, né? Até porque o tratamento do cabelo ele leva um tempo, a gente sabe que o cabelo, a taxa de crescimento do cabelo é de 1 centímetro por mês, então assim, para a gente vir ver um resultado, leva algum tempo. Imagina fazer um tratamento com um diagnóstico errado, né? Entendi. E aí... E a minha questão, assim, né? Obviamente, as pessoas hoje procuram a parte do cabelo e tudo mais pela questão estética, né? Sim. É meio óbvio, né? Mas também tem questões de saúde envolvida, né? A pessoa, por exemplo, que tá com uma queda de cabelo acentuada, pode ter outros fatores que não apenas relacionados ao couro cabeludo, né, doutora? Exato. Tem casos em que a queda de cabelo é só ali a ponta do iceberg, né? Por isso que a gente precisa fazer exames, a gente precisa ver como é que tá, taxas de tudo, precisa ver minerais e vitaminas que a gente não pode negligenciar, tá certo? E muitas vezes tem causas de queda de cabelo que quando a gente vai investigar de fato, é às vezes só a ponta de um início de uma doença, como por exemplo problemas na tireoide, que a gente ouve tanto falar e que nem todo mundo investiga. Então, às vezes chega com a queda de cabelo e quando a gente vai ver, às vezes é um problema hormonal, às vezes é um problema na tireoide, problema até às vezes na mulher, no útero, em alguma coisa que a gente precisa investigar. Então é mais um motivo para a gente começar a correr atrás, né? E conversar com a doutora Yali. Doutora, eu queria que tu me desse o serviço de vocês. Ouviram a entrevista, viram a entrevista, querem conversar, se colocaram no meu lugar do cabelinho, preciso fazer alguma coisa, ou daqui a pouco tô preocupado que começou a aparecer cabelo no meu travesseiro, o ralo do banheiro cada vez mais entupido, cheio de cabelos, como que faz? E aí eu tô atendendo aqui na cidade de Canela, né? Tô com um consultório próprio aqui no centro, em frente ao Hospital de Canela, super facinho ali achar, né? No número 150, e o WhatsApp de contato, para quem quiser marcar, é o 549-9194-8285. Só mandar aí mensagem que nossa equipe vai... E tem o Instagram também, né? E nosso Instagram também, doutora.yali. Yali com Y. Y-A-L-E. Sempre importante. Então sigam a doutora. Que legal ter esse papo, é bom a gente esclarecer essas coisas, né, doutora? A gente muitas vezes pensa em termos técnicos, pensa apenas que vou ganhar uma consulta e até me falar, não vou entender. Mas não é tão difícil desde que as pessoas consigam ter a consciência do que está acontecendo, né? Então, aí é bom porque a conversa fica fácil e a gente também entende melhor. Doutora, muito obrigado. Obrigada a você, Márcio. Pela visita, espero que primeiro Estou lhe aguardando agora como paciente pra gente recuperar esse cabelinho, agora hein? Tem obrigação, o Stefano tá rindo aqui, né? Mas é verdade, vamos organizar isso para eu ir lá e ter um diagnóstico preciso do que aconteceu com a minha vasta cabeleira, que neste momento não está mais entre nós. Braulio Ricardo. Doutora, bom dia, muito obrigado pela visita. Obrigada. Vai daí, Braulio Ricardo. Tu também, Braulio, teu cabelo já foi melhor. Grande Jornal Regional Entrevista.